Olá, pessoal. Meu nome é Camila Lopes Queiroz. Sou professora de Educação Física no ensino básico da Rede Estadual de Minas Gerais. Sou mestranda pelo programa PROEF, que é o mestrado profissional em Educação Física, no polo da Universidade Estadual de Montes Claros, a Unimontes. E hoje eu vou apresentar um mapa conceitual que dispõe sobre as problemáticas da educação física, discutindo os principais pontos abordados e como essas temáticas se integram dentro da prática da educação física escolar. Então, para falar sobre a primeira problemática, nós temos a atuação docente, né, que foi estudada com base no artigo Educação Física Escolar entre o rola-bola e a renovação pedagógica. E aí eu destaco as práticas tradicionais abordadas que se referem aos métodos pedagógicos historicamente utilizados, baseados em estruturas rígidas e conservadoras. Essas práticas frequentemente enfatizam a competição, a repetição de exercícios padronizados e o foco exclusivo no desempenho físico, deixando pouco espaço para a diversidade, a inclusão e a autonomia dos alunos. O ensino tradicional, ele tende a privilegiar os esportes populares já estabelecidos, né? Aí a gente lembra do Quarteto Fantástico, que é muito popular, o vôlei, futsal, handebol e basquete, negligenciando outras formas de atividade física e a promoção de habilidades socioemocionais. Em contraponto, nós temos as práticas inovadoras, né? Elas buscam romper com os modelos tradicionais, oferecendo uma proposta inclusiva, participativa e contextualizada. Incentivam a diversificação das atividades, contemplam diferentes modalidades esportivas, jogos, danças, exercícios lúdicos, atividades de expressão corporal. Além disso, elas buscam promover a reflexão crítica, o respeito à diversidade corporal e cultural, a cooperação, a criatividade e o desenvolvimento integral dos alunos. Outro ponto amplamente discutido é o abandono do trabalho docente, né? Que é aí caracterizado pela desvinculação desse professor com o seu trabalho dentro da escola. É o famoso rola-bola, né? Então, assim, ele é ocasionado por diversos fatores. Pode ser desânimo, desmotivação, né? Falta de apoio dentro do espaço escolar, falta de recurso. Pode ser também motivado por questões de comodismo, né? Questões pessoais que de não adesão a novas metodologias. Então, é multifatorial essa questão do abandono docente. Fato é que esse abandono, ele prejudica e muito o ensino e o lugar da educação física dentro do espaço escolar. O próximo tópico diz respeito sobre a relação entre a teoria e a prática, né? São dois pontos, ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer. O ensinar a fazer, ele está ligado ao desenvolvimento de habilidades motoras, né? É a prática pela prática. Nesse contexto, os alunos são orientados somente em relação à prática e à aquisição dessas habilidades físicas. Então, o foco principal é capacitar esses alunos para adquirir essas competências específicas por meio da experiência prática. Já o ensinar sobre o fazer, ele vai além do ensino prático das habilidades motoras. O foco é na compreensão teórica e reflexiva das atividades físicas também. Então, os alunos são convidados a refletir sobre as regras, as estratégias, princípios biomecânicos, valores culturais, contextos sociais relacionados a essas práticas dentro do espaço escolar. O objetivo é promover uma compreensão mais abrangente e crítica das atividades físicas, permitindo que os alunos desenvolvam conhecimentos teóricos e capacidades de análise além das habilidades práticas. Passando para os aspectos legais que envolvem a educação física, nós tivemos aí a disciplina direcionada pela LDB e as suas transformações, né? Então, ao longo do tempo, a LDB ela foi modificada e isso teve um impacto grande na educação física, né? E a maneira como ela é concebida e como ela foi implementada nas escolas. Inicialmente, ela era obrigatória no ensino básico, né? E somente para alunos com até 18 anos. Depois ela foi estendida aí para cursos superiores, né? Porém a prática era facultativa para os alunos que estudavam no noturno, trabalhavam mais de 6 horas, tivessem mais de 30 anos.
tivesse prestando serviço militar ou tivesse algum tipo de deficiência, né, constatada aí por um atestado médico. Então, isso aí levava mais uma vez ao entendimento que a educação física era apenas procedimental. Já em 96, com a promulgação da nova LDB, que trouxe a educação física como componente curricular, ela passou a ser facultativa no ensino noturno e deixou de ser obrigatória no ensino superior. Porém, a redação era muito genérica e não era exigida a formação básica, o que afetava aí diretamente a identidade da educação física, né? E a finalidade, porque, ora, como uma pessoa que não é profissional da educação física vai promover o desenvolvimento global dos alunos por meio da prática de atividades físicas e esportivas, né, considerando os aspectos conceituais, atitudinais e procedimentais, né? Então, assim, o texto traz essa finalidade, mas de fato não era o que acontecia na prática. Então, em 2003, nós tivemos aí a última alteração, que é a que está em vigor até hoje, e retomou a obrigatoriedade para o ensino noturno, né? Porém, permaneceu aí com as dispensas legais, o que gerou uma cultura aí da dispensa, né? Muitos alunos levam um atestado médico por não entenderem muito bem esses aspectos legais, desconhecimento talvez, e não compreendem muito bem, até porque foi perpetuado aí essa questão da prática pela prática, né? Então gera uma desvalorização, gerando uma desvalorização do lugar da educação física, né? E da sua finalidade, da sua identidade realmente. O próximo ponto abordado foi o afastamento e a indisciplina nas aulas de educação física, né? O afastamento é uma situação que nós, professores, principalmente do ensino médio, e os anos finais ali, geralmente nos anos finais do ensino fundamental, vivenciamos com frequência. Esse afastamento, ele refere-se aos alunos que se distanciam ou evitam de participar das atividades propostas. E ele é multifatorial, pode ocorrer por desmotivação, essa desconexão com as atividades propostas. Então, o aluno, né, quando a atividade não é planejada, é descontextualizada, né, não levando em consideração os aspectos do lugar, né, da comunidade, da região em que está inserida, esse aluno não sente nenhum tipo de conexão com aquela aula, né? É uma aula solta que não tem propósito, então gera uma experiência negativa para esse aluno, então compromete muito essa participação e também a aprendizagem e o objetivo, né, pedagógico da educação física. E nós temos já a indisciplina também, né, que é caracterizada pelo comportamento inadequado por parte de alunos que vão de encontro às normas e expectativas estabelecidas pela instituição, pelo professor, né, enfim. Então, essa falta de comprometimento, que também pode ser gerada pelo abandono docente, assim como o afastamento, o desinteresse, né, é muito próximo aí do afastamento, porque esse aluno que não está engajado, em algum momento, ele pode se tornar um aluno indisciplinado, gerando aí maiores problemas para o desenvolvimento da aula, para o seu desenvolvimento como aluno e para o andamento da instituição, né? Ali gerando problemas até maiores para aquele espaço. Então, é um problema a ser tratado com muita profundidade. Outra problemática diz respeito ao ensino do esporte, né? E aí nós destacamos dois modelos, que é o modelo esportivista, que é aquele que traz a abordagem pedagógica tradicional. O enfoque desse modelo esportivista, ele é principalmente o desempenho e a competição. Então, é voltado para aquele aluno mais habilidoso, aquele aluno mais talentoso, o foco é em vencer, né? Então, os conteúdos, eles são centrados em torno das regras, das estratégias e das práticas convencionais, né? Só que essa prática, ela limita a diversidade esportiva. Aí a gente vê muito a prática do quarteto fantástico também muito presente, né? A repetição dos conteúdos também muito presente nesse ponto.
E a participação dos alunos fica prejudicada de maneira integral, porque enfatiza apenas o rendimento e a excelência, esse modelo esportivista, nos remetendo aí à atuação docente para aquela prática pedagógica tradicional, né? E aí nós temos também a abordagem renovadora, que é o contrário, né? A abordagem renovadora, ela busca superar essas limitações do modelo esportivista, então ela promove uma visão mais ampla e inclusiva dos esportes. Ela enfatiza o desenvolvimento integral do aluno, valorizando suas habilidades individuais, considerando não apenas a técnica, mas todos os aspectos socioculturais, emocionais e cognitivos que envolvem ali de fato a prática esportiva. Passando para o ponto das questões de gênero dentro da educação física escolar, que são questões também muito presentes, né, dentro das aulas de educação física, nós temos dois pontos muito importantes. Um deles é a construção cultural dentro da educação física escolar. Essa construção cultural refere-se a influências sociais, históricas e culturais que moldam aí as percepções e as expectativas em relação aos papéis de gênero na prática esportiva. Então, essas construções elas podem criar estereótipos e normas de comportamento que limitam a participação e o acesso equitativo de meninas e meninos nas aulas de educação física. É fundamental o professor, a professora, reconhecer essas construções culturais, desconstruir essa temática, né? Desconstruir esses estereótipos de gênero e promover uma abordagem pedagógica que realmente desafia esse cenário, oferecendo oportunidades igualitárias para todos os estudantes. Então, esses estereótipos são muito limitadores, né? Aí nós fazemos um link direto com o afastamento, né? Por conta dessas questões de gênero. Meninos são mais incentivados a praticar esportes com mais vigorosidade, né? Com mais não sei se agressividade, talvez, e meninos, enquanto as meninas são desencorajadas a certas práticas, né? Porque podem se machucar, não condiz com a feminilidade, né? Com a imagem feminina, certos tipos de práticas esportivas. Então, dentro da escola, esse estereótipo de gênero ele deve ser desconstruído, né? E de maneira que todos os alunos possam participar das aulas de educação física na sua integralidade, né? Entendendo todo o processo conceitual, atitudinal e procedimental também. Então, é de extrema importância o professor estar atento para essas questões, para não cair no afastamento, na indisciplina e também no abandono. Então, nós temos alternativas didáticas para lidar com essa questão, que são estratégias pedagógicas que visam abordar, promover essa igualdade de gênero. Então, nós podemos incluir aí conteúdos que discutem sobre essa questão de gênero, né? Problematizar esse cenário, né, dentro da escola, dentro da educação física. Por que foi construído assim? Né? Qual é o sentido histórico e social dessa separação dentro da aula de educação física, né, que é um reflexo também da construção histórica aí dentro da sociedade, né? Então nós devemos ofertar atividades e modalidades esportivas que incentivem a participação de todos os estudantes, independente do gênero. E por fim, nós temos os temas geradores, né? Os temas geradores, eles são tópicos amplos e significativos que permeiam o currículo escolar de forma transversal, integrando diferentes disciplinas e conteúdos. Então, nós temos a abordagem contextualizada, que é a relação desses conteúdos educacionais com a realidade e o contexto vivido por esses alunos. Então, envolve identificar situações, problemas, questões relevantes na vida daquela comunidade e na vida da sociedade em geral e utilizar essa temática como ponto de partida para a aprendizagem. Então, dentro da educação física, contextualizar situações reais do dia a dia, através das práticas, através do lugar da educação física, do lugar da prática, por exemplo, as questões de gênero, né? Problematizar essas questões dentro da aula de educação física. Então, nós temos também a abordagem problematizada, que é
apresentar problemas ou desafios relacionados a esses temas escolhidos, né? Instigar os estudantes a refletir, a analisar, a buscar solução de forma crítica, criativa. Então, estimula aí a investigação, a pesquisa, o debate, a participação ativa dos alunos para que eles se tornem realmente os protagonistas aí do seu próprio aprendizado. Nós temos, por último, a aprendizagem interdisciplinar, que através desses temas geradores, essa aprendizagem interdisciplinar, ela busca romper a fragmentação do conhecimento. Então, dentro da educação física, com quais temas que nós podemos conversar, né, dentro do currículo escolar e fora dele também, como nós podemos integrar essas diferentes disciplinas e áreas de estudo. Então, nós podemos ver, para finalizar, que as problemáticas da educação física, elas estão interligadas. A atuação docente, aí está como um mapa mental, né? Antes estava como um organograma, para a gente visualizar de forma mais separada, mais pontual. Então, nós podemos ver que as práticas inovadoras, elas estão diretamente ligadas, por exemplo, como o ensinar sobre o fazer, enquanto que as práticas tradicionais estão diretamente ligadas com o ensinar a fazer. Então, as problemáticas, elas se relacionam entre si. E a atuação docente, ela também está diretamente ligada ao afastamento, à indisciplina, né? Ao ensino do esporte, se é uma abordagem renovadora, se é um modelo esportivista, né? Esse modelo esportivista também pode influenciar nas questões de gênero, por exemplo, dentro da educação física. Então, são questões que estão interligadas e que devem ser trabalhadas dentro da aula de educação física, devem ser olhadas com atenção, devem ser discutidas entre nós profissionais, né? O lugar da educação física, os seus aspectos legais, a sua finalidade realmente, né? Tomarmos conhecimento e nos apropriarmos dos documentos legais que nos amparam, né, para evitar essa cultura de dispensa e propriamente o afastamento da indisciplina também. Então, são temáticas extremamente importantes e relevantes para o ensino da educação física. Então, ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua atenção. Espero que tenham aproveitado o conhecimento e agradeço a Unimontes, ao professor Rogério, que ministrou a disciplina com maestria, aos meus colegas pelo companheirismo e até a próxima.